proposta de tema 4. Vem comigo. Já fizemos o nosso roteiro e aqui eu tenho o texto definitivo pronto. Já rascunhei 2 textos aí, na verdade fiz os textos definitivos, né? Do começo ao fim, e aí a gente já tem aqui um texto pronto. Quero que você se atente para o seguinte. Nós tivemos aqui 3 parágrafos para cada um dos tópicos. Esse aqui vai ficar no segundo, por sua vez esse cara no terceiro e esse cara aqui no quarto parágrafo. E o primeiro, introdução. O que nós aprontamos aqui nessa introdução? Só para deixar claro aqui para você. O que a gente tem aí? Tema dessa redação. A ideia geral é intolerância. E é para você falar da intolerância no Brasil. O que nós fizemos aqui? Olha só. Eu tenho aqui o tema, ideia geral, cujo foco é falar de intolerância. E aqui nós temos o seguinte, o conceito de intolerância. Essa introdução é um modelo de introdução conceitual. Em que você vai conceituar o tema. Tolerância é ótimo para falar sobre isso. Ah, mas eu tenho um conceito específico. Você conceitua com suas palavras. Olha o que eu coloquei. Intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferentes crenças, opiniões ou escolhas. Ah, mas eu não sei, eu não saberia colocar desse jeito. E você vai lá e coloca intolerância. O que é? Intolerância caracterizada. E toda vez que você tiver um tema, por exemplo, sustentabilidade. Sustentabilidade é caracterizada, é uma atitude caracterizada, é uma ação, é uma estratégia caracterizada por alguma coisa. Aí nesse caso eu coloquei pela falta de habilidade em reconhecer ou ainda em respeitar as diferenças. Bastava ter colocado isso. Os discursos intolerantes são motivados, acima de tudo, e aí evidentemente eu coloquei aqui os principais discursos, as principais diferenças que a gente percebe aí na sociedade, né? Por assuntos que envolvem política, misoginia, homofobia, misoginia, eu tenho certeza de que você sabe, mas só para deixar claro, é esse ódio e aversão às mulheres, né? Que normalmente um homem manifesta pelas mulheres. Então misoginia é isso, é você tratar a mulher como inferior. Homofobia, deficiências físicas ou mentais e racismo. Então colocamos aqui as principais coisas. Eu vi, acho que foi hoje ou ontem, uma publicação de um desses jornais, ou foi o Correio Brasiliense, ou foi o Metrópolis, né? Porque Metrópolis, toda hora você recebe alguma coisa do Metrópolis. Aí tinha lá falando o seguinte, falando que um brasileiro, ele foi proibido de entrar num hotel na Holanda. E aí eles mandaram a justificativa, falando, o hotel proíbe aqui a permanência de pessoas negras no hotel. Olha isso. Né? Então, assim, é surreal. E isso, evidentemente, já acendeu uma série de debates nas redes sociais. E aí gente falando, não, eu sou a favor disso mesmo porque o hotel, ele é privado e o cara tem liberdade de expressão. Ele fala o que ele quiser, ele faz o que ele quiser, ele atende quem ele quiser. E aí outras pessoas falando, isso é o cúmulo do absurdo, né? E evidentemente, realmente, em pleno século XXI, a gente ter esse tipo de coisa acontecendo, né? E aí a introdução conceitual é exatamente isso, é você colocar como ela é caracterizada, é você literalmente explicar um pouco ali, contextualizar um pouco o tema da redação. Pode até trazer um acontecimento recente que tenha envolvido o caso. Tópico 1. Tópico 1 tá aqui, cara, olha. Esse aqui é o tópico 1. Temos a abordagem do T1 aqui. T2 está aqui e o T3 está aqui. Sob essa perspectiva, a intolerância pode ser notada em diversas esferas da sociedade. Eu quero atentar para uma coisa. Perceba que aqui ele pediu para a gente falar sobre como a intolerância pode ser notada e quais os meios de propagação. Você se lembra disso?
quero que você observe o seguinte, que daqui até aqui, eu já coloquei o que ele pediu lá. Olha. Ele não pediu para eu falar como ela pode ser notada? Então, em vários campos da sociedade. Ponto. Você viu que eu fiz um ponto final logo ali? Isso aqui é o tópico frasal. O que é tópico frasal? Ele é uma espécie de introdução do parágrafo. É a ideia principal do parágrafo. É tipo assim, você vai falar sobre o que aqui nesse parágrafo? Eu vou falar sobre as diversas faces da intolerância. Vou falar como ela se manifesta. Vou falar sobre a intolerância política, sobre a intolerância racial. Então essa é a ideia principal. Ela vai funcionar como uma introdução do parágrafo. Já bota isso na sua cabeça. É interessante que você elabore parágrafos assim. Eu vou te explicar esse conceito daqui a pouco. PPD, Parágrafo Padrão do Dixon. Parágrafo Padrão do Dixon. Aqui a gente está fazendo um modelo de PPD e é fundamental que você entenda já aí essa questão do tópico frasal, ou seja, da introdução do parágrafo, daquilo que você vai falar no parágrafo. Depois, exemplos disso. Uma pessoa que discute no trânsito, então a intolerância pode ser notada em diversas esferas da sociedade. Exemplo disso, 2 pontos, inicial minúsculo, uma pessoa que discute no trânsito e parte para as vias de fato, ou seja, agressão física. Ou alguém que ataca um entregador que não subiu, e eu não falei aqui de ataque físico, pode ser um ataque também verbal, que não subiu ao apartamento para deixar a comida. E aí, você já viu essas coisas acontecerem? Eu já vi muitas vezes isso acontecer, um cara realmente agredir verbalmente inúmeros motoqueiros que foram lá deixar a comida ou fazer uma entrega, e o aplicativo proíbe o motoqueiro de subir até o prédio, até o apartamento, né? E ele espera o morador ali na portaria. E o cara acha muito ruim que isso aconteça, né, o morador. Normalmente ataca o cara verbalmente e em alguns casos tem até agressão física. Então eu acabei de dar 2 exemplos aqui, na vida, no mundo real. No entanto, esse problema tem a internet como seu principal mecanismo de propagação. Então eu falei da vida real e, no entanto, serve para eu falar, ó, rola aqui na vida real, mas na internet a gente vê isso toda hora. De modo a transformar, esse de modo a, ele é ótimo para você evitar aqui o uso do gerúndio, né? Vírgula, transformando as redes sociais. Aí é o que a gente chama de gerundismo. Estaria errado se você fizesse isso, vírgula, transformando as redes sociais em um palco para a vingança e por aí vai. Então, de modo a transformar as redes em um palco para a vingança e amplificar a divisão entre as pessoas. A anonimidade proporcionada pelas plataformas encoraja comportamentos agressivos, o que gera um ambiente de hostilidade, no qual o respeito e a empatia, olha o paralelismo, o respeito e a empatia. O respeito e a empatia. Aí é obrigatório você colocar o artigo especificador antes de todos esses termos de denominação. São frequentemente substituídos por ataques. Logo, o mundo virtual, muitas vezes, torna-se local propício para a disseminação de discursos de ódio e de preconceito. No âmbito político, a polarização radical tem sido uma das principais manifestações desse problema no Brasil. Eu já estou anunciando o que eu vou falar neste parágrafo. Este aqui é o tópico frasal deste parágrafo. Mas é obrigatório apresentar tópico frasal? Não é não. Existem várias formas de você fazer um parágrafo. Aqui eu estou te mostrando uma delas. Se você tem dificuldade para redigir parágrafos de desenvolvimento, qualquer tipo de parágrafo, na verdade, usa o tópico frasal aqui. Usa o parágrafo padrão do Dixon. Por enquanto, você já tem essa noção de tópico frasal. Coloca num período, faz um ponto, e aí você vai trazer as ideias que estão aqui roteirizadas. Ó. Você vai ver, ó, polarização radical na política é um tipo de intolerância, ó, no 3º parágrafo. Vê aqui, ó. A disputa entre grupos de diferentes ideologias tem levado ao extremismo e à demonização do outro,
de maneira a gerar um clima de hostilidade e desrespeito. Ademais, a intolerância política se traduz em agressões verbais e físicas, ataques pessoais e até mesmo em episódios de violência física. Eu já tinha colocado ali em verbais e físicas, então aqui a gente vai cortar esse. Aqui, ó, agressões verbais, aí tira físicas. Ataques pessoais e até mesmo episódios de violência física, porque já tem violência física aqui. E assassinatos, como o ocorrido no Paraná, no ano de 2022, em que o tesoureiro de um partido foi morto durante sua festa de aniversário, por um opositor político. Recentemente, um candidato agrediu o outro com uma cadeira durante um debate. Está vendo que eu não coloquei o nome dos candidatos? Não precisa, está claro aqui o que aconteceu. Portanto, essas atitudes comprometem o diálogo político e a busca por soluções conjuntas para os desafios do país. Como você notou, tanto aqui quanto aqui, tanto no terceiro, no segundo quanto no quarto parágrafo, eu fiz uma espécie aqui de conclusão das ideias que foram apresentadas no parágrafo, ou ainda uma conclusão do que eu queria dizer, né, do meu raciocínio. Dá uma olhada. Nos dois casos, conclusão do parágrafo. Se ligou? Então você já sacou, né? O que eu fiz aí. Depois, com base no que foi discutido, entende-se que a intolerância representa um grave problema para a sociedade brasileira. A fim de contê-lo, este problema, né? A fim de conter este problema, políticas de promoção de igualdade e respeito ao próximo devem ser encaradas como prioritárias por pais. Quem é que tem que adotar essas medidas, encarar essas medidas? Pais, escolas e autoridades. Confito de, esse confito de é a mesma coisa que com a finalidade de, com o objetivo de abordar a diversidade cultural, étnica e social do Brasil. Outra medida necessária é o fomento ao diálogo e à participação cidadã por parte das autoridades, pois espaços de debate e reflexão podem contribuir para a construção de uma sociedade mais tolerante. Do mesmo modo, é a mesma coisa que além disso. Programas educacionais que ensinem habilidades socioemocionais, como empatia e resolução de conflitos, têm a capacidade, esses programas têm a capacidade. Você está vendo que eu coloquei aqui o acento circunflexo? Por quê? Porque o sujeito aqui ele está no plural. Capacidade de treinar as novas gerações para lidar com diferenças de maneira construtiva. Dixon, muito bom, gostei deste modelo, gostei também dos elementos que foram utilizados aqui. Como você percebeu, a gente utilizou aqui, com base no que foi discutido, entende-se que... Tá vendo? Isso aqui, na verdade, não é o tópico frasal, né? Eu vou colocar em outra cor aqui, porque senão você vai confundir. Isso aqui é um elemento de conexão. Vou colocar em azul aqui. No âmbito, aí determinada coisa, sob essa perspectiva, tá vendo? Do mesmo modo, outra medida necessária. Ademais, que a gente utilizou ali recentemente. No entanto, exemplos disso, 2 pontos, tá vendo? Logo, portanto, muita coisa interessante. Como é que eu fiz esse parágrafo padrão do Dixon? Desse jeito. O que eu fiz? Para elaborar o parágrafo padrão do Dixon, você deve fazer uma espécie de mini redação no parágrafo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas a conclusão é facultativa. Já fica claro aí para você. O interessante é que você apresente introdução e desenvolvimento pelo menos. Para elaborar esse parágrafo, você vai utilizar entre 3 e 5 períodos. Não pode utilizar 2 só. Tem que ser pelo menos 3. No primeiro período, como você está vendo aqui nesse retângulo aí, laranja, você vai apresentar a ideia principal do parágrafo, tópico frasal. Apresenta já o tópico frasal. E aí eu tenho no segundo período. Você vai pegar as ideias roteirizadas e dividir em períodos mais curtos. Nesse caso, eu coloquei aqui as ideias que foram roteirizadas em 3 diferentes períodos.
E no quinto período ou no quarto, você pode fazer com pelo menos 3 períodos, né? No terceiro período, você vai apresentar o fechamento do parágrafo, conclusão do parágrafo. Mas isso aqui, pessoal, é facultativo. Você não precisa apresentar a conclusão, se você não quiser. É uma espécie de mini redação no parágrafo. Note o que nós fizemos aqui. O que nós fizemos aqui foi exatamente isso. Vamos pegar aqui, qual cor? Deixa eu ver, pode ser essa aqui. Olha, eu peguei as ideias que foram roteirizadas e eu nem lembrava que eu tinha colocado esses exemplos aqui. E aqui eu dividi em períodos. É o desenvolvimento. Isso aqui é como se fosse o desenvolvimento da redação. Desenvolvimento do parágrafo. Aí eu peguei as ideias roteirizadas e fui colocando em períodos mais curtos. Veio até aqui, vieram até aqui as ideias que foram roteirizadas. Depois das ideias roteirizadas, eu fiz uma espécie de conclusão do parágrafo, fiz uma espécie de fechamento. Isso aqui não é a conclusão da redação, é o fechamento do parágrafo. Logo, assim, dessa forma, o mundo virtual muitas vezes torna-se local propício para a disseminação de discursos de ódio e de preconceito. Eu fechei as ideias que eu coloquei lá naquele parágrafo. Olha no terceiro. Portanto, essas atitudes comprometem o diálogo político e a busca por soluções conjuntas para os desafios do país. Não necessariamente essas ideias têm a ver com tudo que eu expus no parágrafo, elas são uma espécie de fechamento do próprio parágrafo. Então, daqui até aqui, eu peguei as ideias roteirizadas e dividi em períodos mais curtos. Você vai ver que eu coloquei períodos mais curtos aí, que eu fiz períodos nessas ideias roteirizadas, olha lá. Olha aí. Você viu? Então é isso, é uma espécie de mini redação. Você começa com o tópico frasal, que é o que ele deu lá no próprio tópico. O que é que ele pediu no tópico? Para você explicar como a intolerância pode ser notada. Foi isso que eu coloquei aí como tópico frasal no segundo parágrafo. Já no terceiro, eu falei aí da intolerância política. Você poderia ter feito o tópico frasal diferente, mas abordando, evidentemente, aqui o âmbito político, a questão política. Você entendeu aí que é uma espécie de mini redação? Pega esta teoria e veja como eu fiz esses parágrafos. Não precisa fazer todos os parágrafos assim. A partir de agora eu quero que você treine, cara, o tópico frasal se você é uma pessoa que tem dificuldade de elaborar parágrafos de desenvolvimento. Você pode já chegar nas provas do SESC, você sabe que a introdução não é fundamental lá no SESC, pode abrir mão da introdução e apenas fazer os parágrafos de desenvolvimento, apenas responder os tópicos, usando esta metodologia, o parágrafo padrão do Dixon. Uma mini redação em cada parágrafo, mas a conclusão, ela não é obrigatória, você pode deixar sem a conclusão. Tranquilo? Agora, a gente vai falar aqui sobre uma das características de um bom texto. Eu vou falar mais adiante sobre várias das características de um bom texto, mas vou começar falando da inovação, que é uma das mais importantes. Cara, sua argumentação ela deve ser inovadora. Aqui, inovação não quer dizer que você vai trazer um argumento que nunca foi utilizado. Isso aqui quer dizer que você vai trazer um argumento que vai inovar o entendimento do leitor sobre aquele assunto. É isso. Literalmente eu estou falando aqui para você não trazer somente o óbvio ao texto. Você falar, peraí, é um texto sobre criminalidade. Como é que a gente reduz a criminalidade no Brasil? A gente reduz a criminalidade no Brasil prendendo mais bandidos. Eu sei, mas isso é óbvio. E como é que a gente faz para isso melhorar? Como é que a gente faz para prender mais criminosos? Como é que a gente faz para esse cara, vamos voltar até um pouco nas causas disso, para esse cara sequer cometer esse crime? Ah, aí é diferente. Aí você não está trazendo só o óbvio. A argumentação ela deve realmente melhorar a percepção do examinador sobre aquele tema que está sendo debatido. Como que você vai fazer então para inovar? Isso aqui vai te auxiliar muito, cara, na hora de argumentar. É por meio dessa estratégia aqui, uma estratégia de argumentação, que você vai conseguir responder o que foi perguntado, que você vai conseguir roteirizar boas ideias. Você pode apresentar tudo isso aqui, opiniões, críticas, vai fazer uma contextualização, que é situar o leitor ao redor do tema. Exemplificações, isso aqui, cara, é muito bem-vindo e o CESP adora exemplos. Eu fiz isso em vários momentos aqui. Você pode citar um fato, quando eu citei a cadeirada que foi dada pelo Datena no Paulo Marçal. O fato é um acontecimento da vida real. Não existe fatos reais, viu, pessoal? É uma redundância. Então, fatos, você pode fazer isso.
Comparações. Compara, por exemplo, o SUS aqui com um sistema de saúde em outro país, por exemplo, se a redação for sobre isso, né? Você pode fazer uma pergunta e já responder, fazer citações, trazer dados estatísticos, instrumentos legais, citar a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o ECA, falar a respeito, por exemplo, do tráfico de drogas e mencionar a lei de drogas no Brasil. Você pode conceituar. Nós fizemos isso quando a gente conceituou intolerância. Nesta prova, alusões históricas também, mas é claro, de forma muito rápida. Friso que aqui, ó, o que a gente fez? Olha, aqui eu tenho um conceito. Quando a gente corrige redação, a gente vê isso aqui, ó, peraí, essa argumentação do cara foi boa? Foi, ele trouxe um conceito ali, aqui ele trouxe exemplos. Aqui ele trouxe fatos relacionados a isso, tá vendo? Aqui ele trouxe medidas interessantes relacionadas à intolerância. Você viu aí que eu fiz uso desses caras aqui? Poderia até mencionar leis ali que versam sobre intolerância, sobre crimes de ódio, poderia ter mencionado essas leis também. Então você tem diferentes formas de debater. Eu trouxe aqui vários exemplos detalhados do que você pode fazer. Se liga, vou ser bem rápido aqui, mas só para te mostrar. Você pode trazer opiniões e críticas no seu texto. Olha só, Cristina Costa, especialista em educação, critica o sistema educacional brasileiro ao afirmar que a falta de investimento, e entre aspas, porque é uma citação daquilo que ela falou, a falta de investimentos adequados em infraestrutura e formação de professores compromete a qualidade do ensino, perpetua desigualdades e limita o potencial dos estudantes. Depois, posso citar aqui opiniões de personalidades que realmente sejam personalidades importantes no cenário nacional. Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, condenou a desigualdade no acesso a serviços públicos. O Brasil é um país rico que ignora a sua própria pobreza. Tá vendo aí? Contextualização, que é você literalmente explicar ali o tema, situar o leitor ao redor daquela situação, daquele tópico. A crescente preocupação com as mudanças climáticas, especialmente a partir dos anos 2000, olha aí, visa conscientizar a sociedade sobre a necessidade de práticas sustentáveis e a preservação do meio ambiente. Então eu contextualizei, eu vou começar a explicar esse tema e já começo falando sobre essa preocupação. Estou contextualizando. Exemplificações, já dei vários exemplos para você ver. Olha lá, as redes sociais desempenham um papel crucial na mobilização social. Movimentos como? Olha os exemplos de movimentos sociais aqui, ó. Me Too e o Black Lives Matter ganharam força através da viralização de informações e do apoio online. Online aqui está errado. Correto é online com hífen. Demonstrando como as plataformas digitais podem impulsionar mudanças sociais significativas. No Brasil, diversas ações têm sido, exemplos de ações, implementadas para combater a desigualdade de gênero, como a Lei Maria da Penha, tá aí exemplos de leis, de ações, Lei do Feminicídio, Programa Mulher Viver Sem Violência, e campanhas de conscientização, como o 16 dias de ativismo, não, isso aqui está errado. Não, é 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, é isso mesmo. Então está entre aspas porque são programas, por isso que os programas ficaram entre aspas. Você pode também estabelecer comparações, como eu já salientei. Em uma prova sobre a privatização do sistema prisional brasileiro, você pode fazer a comparação com o sistema dos Estados Unidos da América. O sistema americano é mais aberto à privatização, com várias prisões operadas por empresas privadas, enquanto a maioria das prisões brasileiras é pública. No entanto, há diferenças notáveis entre os dois sistemas. Os Estados Unidos têm a maior taxa de encarceramento do mundo e uma abordagem punitiva, incluindo penas de morte em alguns estados, enquanto o Brasil busca uma abordagem mais reabilitadora, tá vendo? Essa comparação é interessante, você consegue argumentar aqui no seu texto. Não sei nada sobre o tema, bota essas palavras-chave aqui na sua mente. Opiniões e críticas, você pode trazer sobre um tema, principalmente quando você não sabe nada. Contextualização, exemplificações, comparações, foi isso que eu fiz nos outros temas. Raciocínio, isso aqui eu apresentei em vários. É literalmente você apresentar uma conclusão sua a respeito daquele assunto. A tecnologia é essencial para a transformação digital das empresas, pois permite maior eficiência e inovação. Por outro lado, a rápida evolução tecnológica pode gerar desigualdade e deixar pessoas sem acesso a essas ferramentas em desvantagens no mercado de trabalho. Você está vendo? Que interessante. Posso apresentar perguntas e respostas, citações, dados estatísticos.
Lembre-se dessas palavras gancho. Então, você pode fazer uma pergunta e você mesmo responder de modo a envolver o leitor na sua discussão. Como garantir o acesso à saúde de qualidade para todos os brasileiros se ainda existem tantas disparidades? É impossível alcançar um sistema de saúde, já fez a pergunta, tem de responder. É impossível alcançar um sistema de saúde eficiente sem priorizar investimentos em infraestrutura e formação de profissionais nas áreas mais carentes. Viu aí? Então fez a pergunta, responde. Construir uma sociedade mais inclusiva é possível diante das crescentes taxas de desigualdades sociais? A resposta para essa pergunta deve ser pautada num compromisso coletivo para enfrentar a pobreza e garantir oportunidades para todos. Citações. Você pode citar órgãos, autoridades, obras, especialistas, desde que sejam influentes. Posso fazer uma citação aqui de um livro. Segundo o livro Sapiens, do autor Yuval Noah Harari, você vai e faz uma citação. A humanidade descendeu disso, daquilo. Faz uma citação rápida. Consoante a médica doutora Ana Escobar, saúde não é apenas a ausência de doença, mas um estado de bem-estar físico, mental e social. De acordo com a OMS, aí na verdade é a OMS, né? Porque é a organização. A OMS, o acesso universal à saúde é um direito humano fundamental. Segundo a filósofa Djamila Ribeiro, a luta por igualdade racial é uma questão de justiça social e não apenas de inclusão. Pode fazer citação de dados estatísticos, lembrando que trouxe os dados estatísticos, você deve citar a fonte. Claro que se você traz aqui uma citação, você vai citar a fonte, porque você vai citar aqui quem é que fala aquilo, quem é que defende aquilo, quem é que mostra aquilo. Então eu tenho que citar aqui a fonte também, evidentemente. Tal qual aqui, ó. Aqui quando você faz opiniões e críticas. Não dá para citar uma opinião, uma crítica, sem falar quem é que fez aquela crítica, concorda? Só um exemplo aqui, ó. Estudos do Denatran mostram que o Brasil tem uma das maiores taxas de congestionamento do mundo, com motoristas passando em média 60 horas por ano presos no trânsito. Então você pode fazer várias citações desde que você cite a fonte. Dados específicos, né? Ó, 25% da população, 30 milhões de brasileiros, 60 mil homicídios. Então, em 2023, o Brasil registrou mais de 60 mil homicídios, mantendo-se como um dos países com as maiores taxas de homicídio do mundo, com base em pesquisa do Mapa da Violência. Olha a fonte aí. Posso citar instrumentos legais, né? Posso conceituar alguma coisa, fazer uma alusão histórica e também apresentar fatos. Olha lá os instrumentos legais. Cara, os principais, DUDH em Constituição Federal, você pode falar do ECA, da Lei de Drogas, Estatuto do Desarmamento, Estatuto do Idoso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 26, estabelece que toda pessoa tem direito à educação. Destacando que a educação deve ser gratuita pelo... aqui faltou só um... Aqui. Destacando que a educação deve ser gratuita pelo menos nos níveis elementares e fundamentais. Depois, a Constituição Federal de 1988, no artigo 205, afirma que a educação é um direito, que também, são dois aqui, não dá para ver, mas, peraí, agora, sim. O direito de todos deve ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, refletindo o compromisso do Estado em garantir o acesso à educação de qualidade para todos os cidadãos. Conceitos, aí você já sabe, pode conceituar com suas palavras. Só um exemplo aqui. Educação inclusiva é uma abordagem que visa garantir que todos os estudantes, independentemente de suas habilidades ou necessidades, tenham acesso a um ambiente de aprendizagem de qualidade. Viu aí? Alusões históricas. É você aqui fazer uma evocação à história que envolve o tema, que diz respeito ao tema. Mas você tem que ser rápido, você não pode ficar demorando nisso aqui, porque o foco é falar do tema na atualidade, não fazer uma alusão histórica. Desde a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, a luta por direitos civis e sociais tem buscado garantir a dignidade e a igualdade para todos os indivíduos em diversas sociedades ao redor do mundo. Na era da Revolução Industrial, as questões de saúde pública ganharam destaque, levando à criação de políticas voltadas para o controle de doenças e melhoria das condições de vida nas cidades. Ou ainda, fatos. Fazer uma citação de fato é bem interessante, a gente já fez isso nos textos. Não sei muito sobre o tema, cola nessas palavras-chave aqui, cara, e os fatos podem te ajudar. Algo que realmente aconteceu. Não confunda exemplos com fatos, né? O fato é realmente algo que aconteceu.
Olha, a Catedral de São Paulo foi alvo de ataques por grupos que não aceitavam a realização de um evento interreligioso, que promovia o respeito entre diferentes crenças no ano de 2016. Depois, olha, fato aqui. Em 8 de março de 2018, um protesto pela igualdade de gênero em São Paulo atraiu milhares de pessoas evidenciando a luta contínua por direitos iguais e segurança das mulheres. Depois, a morte do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, ocorrida em junho de 2022 na região da Amazônia, chocou o Brasil e o mundo. Eles investigavam atividades ilegais em terras indígenas na região do Vale do Javari. Se você vai falar sobre violência contra os povos indígenas, isso aqui é praticamente obrigatório de ser citado. Isso vai te ajudar muito. Lembre-se dessas ideias aqui, dessas estratégias, dessas palavras-chave, né, instrumentos legais, conceitos, contextualização, perguntas e respostas, que isso pode realmente salvar a tua vida em um texto. E a gente já usou vários desses mecanismos e vamos continuar utilizando daqui para frente. A gente começou a ver agora as características de um bom texto, vamos ver várias outras também nos próximos vídeos. Até daqui a pouco.